Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E eu estou aqui para falar sobre mais um dorama, né? Não sei se vocês repararam, eu estou explorando novos temas aqui no canal, falando de coisas que eu gosto. Dorama é uma delas. E a princípio eu resolvi falar para vocês sobre os doramas que são baseados em webtoons, porque se vocês gostam de ler, porque eu imagino que a maior parte das pessoas que assistem meus vídeos gosta de ler, tem a opção para vocês, né? Para esse vídeo não ficar muito extensivo e repetitivo, dessa vez eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o que é o Webtoon. Já fiz outros vídeos sobre isso, tem vídeo sobre o Webtoon no canal. E no vídeo de Business Proposal, se não me engano, eu expliquei sobre Tapas, que é uma outra plataforma de ler Webtoons. Eu vou linkar a playlist de Webtoons, que aí eu acho que fica mais fácil para vocês acharem os conteúdos sobre isso. Mas é basicamente um aplicativo, uma maneira de ler histórias em quadrinhos no seu celular, de maneira gratuita, e tem muitas histórias interessantes. Infelizmente, a maioria das histórias não está em português, mas por ser quadrinhos acaba facilitando pra gente a leitura e compreensão da história. E existem várias webtoons que viraram doramas, pretendo fazer um vídeo com lista pra vocês saberem. Como eu já mencionei, Business Proposal é uma, mas Tomorrow é outra, e eu vou falar de Tomorrow hoje pra vocês. Assim como no caso de Business Proposal, eu esperei chegar na metade da série, assistir mais ou menos metade dos episódios, pra poder comentar da adaptação, porque eu não quero assistir só o primeiro episódio, já falar muito bem no vídeo e depois notar que a série seguiu outro rumo. Então acho que assistir metade dela já me dá uma ideia da fidelidade da história e do rumo que eles estão seguindo. E antes de mais nada, eu preciso avisar pra vocês que tanto a série como o webtoon de Tomorrow, tradução livre amanhã, não sei se tá traduzido como amanhã, deveria ter pesquisado, mas esqueci. Essa webtoon e esse dorama contém alertas de gatilho e eu acho muito importante falar pra vocês isso. Então, se você for uma pessoa sensível, talvez nem recomendado assistir esse vídeo até o final. Eu não vou citar todos os gatilhos porque são vários e vocês vão entender o porquê. Mas tá aí o aviso. Eu vou falar aqui mais ou menos por que tem alerta de gatilho. Não vou entrar em muitos detalhes sobre a história e os gatilhos que aparecem, mas eu vou citar como acontece. Então, sua chance de sair do vídeo se você estiver desconfortável e depois você decide se você continua vendo o vídeo, se você assiste o dorama ou lê o webtoon. Tomorrow conta a história de um grupo de prevenção de suicídio, só que de uma maneira um pouco fantasiosa. Então, gatilho por quê? Suicídio é um dos temas principais. Só que além do suicídio, eles também tratam de outros temas que são gatilhos, porque uma pessoa não decide desistir da própria vida por nada, certo? Então, quando a gente acompanha essas pessoas, a gente vê sobre a história delas e o que levou elas a decidirem isso. E são vários temas, várias ocasiões, porque cada pessoa tem os seus próprios motivos e esses motivos podem ser gatilhos para as pessoas também. Então, é uma série muito boa. Ela tem uma mensagem muito legal, mas ao mesmo tempo eu sei que ela não é para qualquer um, né? Então, acho que todo mundo tem que tomar cuidado. Cada um conhece seus gatilhos melhor e então é isso. Então, vou contar, né, um pouquinho sobre a história que tem esse grupo que eu já falei de prevenção de suicídio, mas não é um grupo de pessoas comuns que participam de uma ONG, não sei. Na verdade, é um pouco de ficção, né, nesse quesito, que inclusive me lembrou um pouco Mensageira da Sorte, que é um livro nacional da Fernanda Nia, que eu já citei aqui. Por quê? Porque Mensageira da Sorte também é uma ficção, uma fantasia, se passa no Brasil e tem essa organização extranatural, eu esqueci a palavra certa, mas é assim, fora do normal, essa organização meio, não exatamente sobrenatural, mas eles usam outra palavra, mas tipo isso, que trata dos temas dos humanos, então eles que tentam manter a sorte equilibrada. Tomorrow é nessa vibe. Basicamente, o submundo existe e é como se fosse uma cidade, assim, e toda essa parte de vida, morte,
as almas, pra onde elas vão, o que acontece com elas, é gerenciado como se fosse por uma empresa, entendeu? Então, tem os funcionários, que parecem pessoas normais, que são almas de pessoas normais, que eles trabalham para resolver todas essas questões de encaminhamento de almas. Então, os ceifadores, né, a morte, não é aquele capuz e a foice que a gente está acostumado. São funcionários. É como se fossem funcionários do governo, mas não é o governo que a gente está acostumado. É um governo sobrenatural, entendeu? E aí existe esse grupo de prevenção de suicídio, porque lá na Coreia, a história se passa na Coreia, né? Na Coreia, basicamente, tem muita gente pensando em suicídio, muita gente cometendo suicídio. E isso tá desequilibrando os mundos, porque entre o submundo, o céu, o inferno e a terra tem que ter um equilíbrio na quantidade de almas em cada um deles. E cada pessoa, ela tem pré-estabelecido o tempo de vida. A maioria das pessoas vai viver o tempo de vida pré-estabelecido. Mas em alguns casos, tipo acidentes, às vezes essa pessoa vai partir antes da hora. E o suicídio também faz com que a pessoa não cumpra todo o prazo de vida que ela tem. Então isso que vai causando esse desequilíbrio. E nenhum desequilíbrio é bom, né? Então foi criada essa equipe para tentar ajudar essas almas e impedir que elas tirem a própria vida e vivam até o final do prazo estabelecido para elas. O que é interessante, né? Porque a gente pensa que os ceifadores, que a morte tá lá pra pegar as almas, essa é pra, tipo, manter, tipo, fica aí, calma, aproveita a vida, né? E a gente vai acompanhar esse rapaz que ele, por culpa dessa equipe, que essa equipe de prevenção tem 2 ceifadores, por culpa dessa equipe, um acidente aconteceu e ele entrou em coma. Então, pra reduzir o tempo de coma dele, tipo uma reparação assim, ele tá trabalhando pra essa empresa do submundo e começou a trabalhar nessa equipe. Então agora virou uma equipe de 3. E a gente vai acompanhar eles lidando com essas pessoas. Eles têm um aplicativo de celular, né? Tipo, acho que o nome é Luz Vermelha. E nesse aplicativo eles recebem notificação das pessoas que estão com a energia negativa muito alta, que são as pessoas que têm o potencial de tirar a própria vida. Então eles vão atrás dessas pessoas e tentam dissuadi-las, tentam convencê-las a não chegar a esse ponto drástico, a não botar o fim nas próprias vidas e continuar vivendo. E aí nesse momento que a gente vai vendo sobre a história de cada um, e aí tem mais gatilhos ainda. Mas eu acho que é uma série muito bacana. Todo episódio, assim como no Webtoon, já falo sobre o Webtoon, tem alguma coisa que pode fazer você se relacionar, não necessariamente com as pessoas que estão com a energia negativa alta, mas tiveram várias frases ali, várias coisas que me fizeram refletir, sabe? Eu acho que é sempre legal ter uma história que faz a gente enxergar a vida com os outros olhos e valorizar, sabe? Eu acho que tem uma mensagem muito boa por trás dessa série. Eu me emocionei em todos os episódios que eu assisti. Tiveram uns que me fizeram chorar mais que os outros, mas assim, são muito bem feitos. É aquela série mesmo que vai mexer com seus sentimentos, porque trata de pessoas e dos sentimentos das pessoas, né? Ah, um lembrete, fora da série, antes de eu continuar falando de Tomorrow, um lembrete pra você, se não bebeu água hoje, ou se bebeu pouca água, vai beber um copo de água, vai encher uma garrafinha. Lembre-se de se manter hidratado, mesmo com o clima esfriando, o outono aqui, o inverno quase chegando, a gente esquece de beber água porque o calor é menor, mas não esqueça, vai beber água. Voltando a falar, né, sobre Tomorrow, a Webtoon em inglês, né, no aplicativo do Webtoon, ainda está em andamento e no momento que eu tô gravando esse vídeo saíram 28 episódios gratuitos. Mas eu vi nos comentários que parece que no coreano, que é o idioma original, ela tem centenas de episódios, então tem muita história. O dorama vai ter fim, não sei se ele vai ter segunda temporada, mas mesmo quando o dorama acabar, acredito que a gente vai ter muito mais histórias pra acompanhar dessa turma, então é muito legal. E a pergunta de sempre, Rina, está fiel à adaptação?
Sim, incrivelmente. Inclusive, o visual de uma das protagonistas, eu vou deixar aqui a imagenzinha pra vocês. É basicamente a mesma coisa. O mesmo cabelo, a mesma sombra. Eu fiquei assim, como? Sério, eu fiquei muito surpresa de como eles conseguiram colocar até a aparência igual, sabe? Maravilhoso. O que que acontece? Algumas coisinhas são um pouquinho diferentes. Tem alguns personagens que a caracterização, como eu já mencionei, é muito fiel. Outros mudam um pouquinho. Mas de personalidade, tá tipo, os principais tá muito batendo, tá muito certo. O que eles mudaram, no caso, tipo, dos protagonistas, assim, foi o background, né? Desse rapaz que ficou de coma, sabe? O funcionário novo. Eles mudaram o background dele, da família dele, do passado dele, da história dele, mas mantiveram as motivações dele, o que levou ele ao ponto do primeiro episódio. E ele continua lerdinho nos dois, só que eu acho que no dorama ele tem mais empatia. Na Webtoon, às vezes, ele é meio sem noção e fala umas besteiras assim, sabe? Eu senti mais empatia vindo dele no dorama, o que pra mim foi uma mudança muito boa. E também nas histórias que eles estão colocando, né? Porque cada episódio, cada 2 episódios, assim, eles mudam, né? Então, ajuda uma pessoa, depois tem outra pessoa para eles ajudarem, né? São vários casos. Cada caso, uma pessoa diferente. E eu notei que alguns eles mudaram como a história se desenvolveu. Um exemplo, o caso do bullying. No dorama, eles colocaram as consequências do bullying na vida adulta da pessoa. Então, sim, a pessoa foi vítima de bullying, mas a gente acompanha ela adulta lidando com esse trauma. Na Webtoon, esse bullying a gente acompanha no ensino médio, mas a temática do bullying é a mesma. E parte da resolução disso manteve a mesma, mesmo sendo idades diferentes da personagem. Mas é aquela coisa que eu já mencionei várias vezes aqui no canal quando eu comento de adaptações. Eu não tenho problema com modificar as coisas para se adaptar melhor ao formato diferente. Meu problema é quando eles mudam a essência da história. Eles criam coisas que não existiam e que modificam até o rumo dos personagens e a personalidade deles. E em Tomorrow tem hora que as histórias são muito fiéis e tem horas que elas modificam um pouquinho, mas mantendo a essência, mantendo a mesma temática. Eu notei assim que todos os casos que apareceram na Webtoon até agora têm casos equivalentes de temática no dorama, né, na série da Netflix. Então isso assim é muito bom, sabe? É até legal ver uma adaptação tão bem feita assim. Então, assim, eu gostei muito da Webtoon, gostei muito do dorama e recomendo, né, com os poréns de você tomar cuidado, né, com os possíveis gatilhos pra você. Mas eu achei uma história muito boa, a maneira como ela é contada tá muito legal. E inclusive os episódios do dorama tem epílogos que então às vezes o episódio fica com um tom sério, né? Muito sério por causa dos temas. Apesar deles colocarem o protagonista meio bobão, assim, são temas sérios. Então, acho que pra refrescar um pouco os epílogos, eles colocam umas coisas mais engraçadas pra, né, equilibrar, acalmar a gente um pouco. Apesar de que teve epílogo também que já foi tristinho, mas a maioria é bem humorado. Mas uma última coisa que eu tenho pra comentar é que eu sempre acompanho, né, as séries no TV Time, que eu gosto de... que é um aplicativo que você marca os episódios que você assistiu, e eu gosto de ler o que as pessoas pensam dos episódios, né? Às vezes eu gosto também de colocar minhas próprias opiniões lá. E, então eu gosto sempre de ler comentários. E também na Webtoon você pode ler os comentários das pessoas. Então eu vi comentários apontando que a história faz parecer muito fácil lidar com a saúde mental. Como se uma conversa fosse fazer você ficar bem e desistir do suicídio. E
a gente tem que ter essa noção, né, de que o que a série retrata não é fiel à vida real. A pessoa passou por muita coisa pra chegar no ponto que ela chegou, então não vai ser fácil fazer ela enxergar as coisas diferentes. Não vai ser fácil fazer ela ter vontade de continuar. É um desafio. Mas se a série fosse abordar isso com o tempo necessário, não ia dar pra colocar tudo nos episódios que tem, né? Porque ia precisar de mais tempo com cada um dos personagens. Então, eles colocam de uma maneira rápida, então faz parecer que é fácil resolver o problema, quando não é. Mas a série não fala isso, não fala que é fácil. Eu acho que é a conclusão que algumas pessoas podem tirar, né? Tipo, é fácil resolver, olha só como é que foi ali no episódio. Como é que foi rápido, mas é porque eu acho que se eles forem tratar da dificuldade que teria que ser, tipo, uma temporada por caso, uma temporada por pessoa, né? Então, por questão de ritmo, eles têm que acelerar as coisas. Mas eu não acho que eles banalizaram o tema. Eu não acho que eles tratam como se fosse coisa boba e fácil de resolver, não. Mas dependendo da leitura da pessoa, da interpretação, ela pode achar isso. Então é importante deixar claro que não. Não se resolve do dia pra noite. O dorama, o webtoon são ficção, então a gente não pode pegar eles como fato, né? E ignorar como funciona na vida real. Então, na vida real, se você tá passando por isso, se você conhece alguém que tá passando por isso, saiba que pode levar muito tempo, mas é importante não perder a esperança e faça acompanhamento com o profissional. Existem profissionais formados, qualificados para lidar com saúde mental. Se necessário, indicado pelo profissional, tome os medicamentos. Então é importante reiterar que o acompanhamento com o psicólogo, psiquiatra é extremamente importante para ajudar a cuidar da saúde mental. E o uso de medicamentos, em muitos casos, também vai ajudar pra caramba. Então, na vida real, não espere uma organização sobrenatural vir te ajudar a resolver seus problemas. Se você estiver precisando de ajuda, peça. Eu vou colocar links úteis na descrição, né? Os telefones que tem. Eu acho que tem chat online também, se você estiver precisando de ajuda. E procure um profissional da área da saúde mental na sua região para te ajudar. Então é isso, fica a dica de mais um dorama. Por hoje é só, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Eu vejo vocês numa próxima. Tchau!